Olá, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à continuação da Bíblia em ordem cronológica da Igreja Evangélica Jeová Shammah. Bom, na leitura de ontem, nós vimos ali o discurso que o amigo de Jó, ele faz ali para Jó, né? Um discurso de ânimo, um discurso de encorajamento, onde ele disse coisas tremendas, coisas maravilhosas para Jó. Se você perdeu, volta no vídeo anterior que você vai ver e aprender com este amigo tão especial, um homem de Deus, de muita fé, que foi ele faz a esse amigo de Jó. Tá? E aí, conforme prometido, hoje eu vim contar para vocês, após o discurso de Elifaz, depois daquele choque de realidade, depois de tantas palavras de bênção, depois de lançar tanta profecia, né, palavras proféticas ali sobre a vida de Jó, né, palavras proféticas, não profecias, palavras proféticas, né, sobre a vida de Jó. Qual foi a resposta de Jó? Será que Jó ficou animado? Será que Jó falou, não, realmente, ele fala, você tem razão, bora lá, vamos começar? Ou será que Jó ainda continuou triste? Jó ainda continuou abatido? Afinal, tamanho sofrimento de Jó. Então, sem mais delongas, vamos saber qual é a resposta de Jó após um discurso de encorajamento de Elifaz, que está lá em Jó capítulo 6. Diz assim: Então Jó respondeu: Se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que a areia dos mares. Ele continua muito depressivo, né? Muito chateado. Olha isso, né? Se vocês pudessem pesar a minha aflição, colocar na balança a minha desgraça, vocês vão ver que o peso é maior do que a areia dos mares, ou seja, imensurável, incontável. É muita aflição, é muita desgraça, é muita dor. E aí ele continua: Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. Porque Jó também fez um discurso ali muito pesado, um discurso muito triste, onde ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, onde ele disse que estava amargurado, que ele desejava morrer, que ele procurava a morte mais do que alguém procurava um tesouro oculto. Foi realmente palavras bem fortes, bem triste um discurso, né, que ele fez. E aqui ele justifica: se vocês soubessem, vocês não têm noção, é imensurável a minha dor, a minha desgraça, o meu sofrimento, né? Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. E aí ele continua: As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno, os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver forragem? Coma-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, nesse tipo de comida, porque causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me. Olha isso, aqui ele tava, era o desejo dele, se Deus então somente eliminasse ele, que esse era o desejo que ele tinha, era o pedido que ele tinha, né? Que Deus então ali eliminasse ele. Pois eu ainda teria o consolo, minha alegria, em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo, né? Porque como a gente já disse, ele não amaldiçoou o seu Deus, ele não questionou a Deus, ele não reclamou de Deus, né? Tudo que ele diz ali é contra ele mesmo, é a sua vida, é a data do seu nascimento, né? E aqui ele fala: por não ter negado as palavras do santo. E isso, de fato, nem no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, ele negou ali as palavras de Deus, né? E aí ele continua: que esperança posso ter se já não tenho forças? Aqui ele já está dizendo que ele não tem mais forças.
Como posso ter paciência se não tenho futuro? Porque ele olhava e não tinha esperança, não tinha futuro. Sem bens materiais, sem saúde, sem filhos, perdeu tudo. Que futuro vai ter? Né? E ali ele estava falando, como eu posso ter? Não tenho forças mais, eu não tenho paciência porque eu não tenho futuro. Né? Acaso tenho a força da pedra? E ele ainda, né, fala ali, né, um tom de ironia, por acaso eu tenho uma força da pedra, né, para estar aguentando, tá suportando tudo isso, né? Acaso a minha carne é de bronze, né, não é de carne? Ele ainda fala, né? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me com riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos, e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo de seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam das suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Tamá. Olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valeram, contemplam muito temível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa, ou que sua riqueza pagasse resgate por mim, ou que me livrassem das mãos do inimigo, ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinem-me e eu me calarei. Mostre-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provem os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e vender um amigo por uma bagatela? Mas agora, tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria da frente de vocês? Reconsidere a questão. Não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? E ali Jó continua, né? Ele ainda continua, mais palavras ali, ele está falando, gente, vocês não estão entendendo. É muito sofrimento, é muito desespero. Repense naquilo que vocês estão falando, repense nesse ânimo que vocês querem que eu tenha, nesse encorajamento que vocês querem que eu tenha. Eu sou de carne, eu não sou de bronze, eu não tenho força de pedra, eu tenho força de Jó, né? Força de ser humano. Então, né? Eu sei que as palavras que eu estou dizendo são palavras fortes, mas são verdadeiras, né? Ele diz aqui, são verdadeiras, né? São palavras verdadeiras. Então, ele ainda diz aonde foi que eu errei, né? Aonde foi que eu errei? Né? Muitas vezes a gente se faz essa pergunta quando estamos enfrentando alguma dificuldade, o que foi que eu fiz, aonde foi que eu errei, né? A gente tenta se culpar, achar um porquê, um motivo de estar passando ou enfrentando determinado tipo de assunto, e era isso que Jó estava falando aqui, né, neste texto. Mais uma vez, né, o discurso de Jó, as coisas que Jó diz são muito fortes de um homem, como ele diz, desesperado, né? A gente vê aqui que ele estava desesperado num momento de muita depressão, né, de muita tristeza. Então amanhã a gente vai ver a continuidade do discurso de Jó em resposta ao discurso de Elifaz. Tá bom, meus amores? Então é isso. Até o vídeo de amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Beijo!